Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar uma reforçada aqui na aula de calha partial, porque faltou alguns aspectos que eu gostaria de ressaltar e fazer o meia-culpa, porque eu errei uma coisinha, tá bom? Então vamos lá, ó. A calha partial, lembrando, ela é uma estrutura medidora de vazão, tá? Em superfície livre, e ela utiliza o fenômeno do ressalto hidráulico, tá? Nós vamos aprender lá na frente o que é o ressalto hidráulico. E aí, o que eu gostaria de falar para vocês? Deixa eu pegar minha caneta aqui para a gente ir anotando junto. Ela também pode falar que ela, ela mede a vazão pelo regime crítico, correto? E ela tem essa fórmula aqui, ó. Ela tem essa fórmula aqui, ó, para calcular a vazão pela calha parte. Então, a vazão livre é igual a C, tá? Tem livros que utiliza K, que utiliza o K, tá? Pode ser C ou K. O K vezes a altura de água 1 elevada a N. O que é a altura de água 1, professor? Então aqui você está vendo a calha partial em planta. Você tem aqui o H1, que é a montante da garganta, tá? Isso aqui é a garganta da calha partial. Aqui é o convergente e aqui é o divergente, tá? O texto divergente. Então eu vou medir H1, tá? Então aí você consegue calcular a vazão pela calha partial por essa vazão. Então o C é 0,177 e o N é igual, que é o expoente, 1,55. E aí a gente calcula a calha partial, a vazão pelo método da calha partial. Agora, se eu tiver submergência, o que é submergência? Se H2 dividido por H1 for maior do que 0,6, na aula eu tinha falado 0,7 e já peço desculpa, tá? Como que eu descobri que eu errei? Além de ler aqui, ó, eu coloquei o gráfico aqui embaixo maior, tá? Então eu vou disponibilizar para vocês esse gráfico aqui, ó. Tá? E aí vocês podem melhorar aí o cálculo de vocês. Se eu tiver essa submergência, H2 sobre H1 maior que 0,6, eu tenho que calcular a vazão afogada. O que é a vazão afogada? É a vazão livre menos a redução de vazão que a gente vai utilizar aqui nesse gráfico, né? nesse ábaco aqui. Que eu gostaria que vocês lembrassem? Na aula de hoje, nós fizemos o quê? Nós pegamos a vazão do computador, que é uma vazão de referência. Uma vazão de referência. Vamos calcular a vazão livre pela calha partial. Tá? Então, eu tenho a vazão livre e a vazão afogada. Eu vou pegar a vazão livre e afogada e vou comparar com a vazão da calha partial. Ok? Então, aqui, ó, lá no exercício de vocês já tinham um valor aqui, tá? Já tinha um valor aqui. Esse valor aqui, ó, esse valor tava em centímetros, tem que colocar em milímetros, é 180 milímetros e aqui vai ser 150 centímetros. Milímetros, desculpa, milímetros. E aí, quanto vai dar a submergência? Eu vou dividir 150. Eu vou dividir, então, 150 por 180. 150 dividido por 180. Dá 83% de submergência, tá? Multipliquei por 100. Eu posso ter também, vou dar um outro exemplo aqui, eu posso ter 90, tá? 90 e aqui 100 milímetros. Então aqui vai dar 0,9. Calculei aqui a primeira, 70 milímetros e aqui 0. A submergência aqui não tem. Qual vai ser a vazão? Aqui você pode colocar a vazão do computador, tá? Computador.
Aqui você coloca do computador, ok? E aqui eu vou calcular a vazão, tá? Tanto livre quanto afogada. Então vai aqui, ó, a vazão livre vai ser igual a K, que é 0,177, vezes 0,07, passei para metro, elevado a 1,55. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Então vai dar, ó, 0,177, fazendo no celular, tá bom, pessoal? Tô sem minha calculadora aqui. Se eu tiver errado, eu já corrijo aqui nos comentários para os amiguinhos não se perder. 1,55. A vazão aqui, ela deu... a vazão livre deu igual a 0,00286, ou 2,86 litros por segundo. Então, vou vir aqui e colocar, ó. Vou multiplicar por 10 a menos 3 aqui para deixar em metro cúbico. 2,86. Calculei. Tá? Os dois exemplos que eu coloquei, não tomem como referência, porque eles foram números inventados. Eu tinha que verificar que a calha-parcho, ela tem diferentes tamanhos de garganta. Conforme eu aumento o tamanho da calha-parcho, a garganta, o K e o N vão variar, tá? O K e o N vão variar. Então aqui, ó, qual vai ser a vazão livre desse aqui, ó? Então vamos pegar aqui a vazão livre de 180. Então vai ser 0,177 vezes 0,180, passei para metro cúbico, elevado a 1,55. Ela deu 12,4. Ela deu... vou utilizar a tabela aqui, tá, pessoal? Vou usar essa tabela aqui, ó. Ela deu 12,4. A submergência é de 0,83. Eu preciso calcular o delta Q. Então, eu vou vir aqui, ó, 180 milímetros. Então, aqui 200 milímetros, deve estar o 180, deve estar aqui, ó, 180 milímetros. Vou até... Opa, já deu um probleminha, né? Então, tem que ir retinho aqui, ó. Eu vou pegar a intermediária aqui, ó, esse ponto intermediário, que ele tá entre a 80 e a 85. E vou aplicar a redução de vazão aqui, ó, 5,5. 5,5 litros por segundo. Vou vir para cá e vou colocar 5,5. E aí, qual que vai ser a minha vazão aqui, então? Vai ser 12,4. 12,4 menos 5,5. Dá 6,9. Tá bom? Para você aprender melhor, já pensar cientificamente, faça no seu caderno uma tabela assim, ó. Vazão do computador, computador, a vazão livre, delta Q e a vazão afogada. Tá? Se H2 sobre H1 é menor do que 0,6, eu só tenho vazão livre. Tá? Então, só tenho vazão livre. Os 3 primeiros vão ser vazão livre. Tá? Porque a gente não conseguiu submergência na nossa calha. No quarto, o H2 sobre H1 é maior do que 0,6. Então, eu vou ter a vazão livre, vou ter o delta Q e vou ter a vazão afogada, tá? Então, se eu perguntar para você, qual é a vazão do canal? A vazão do canal
Nos 3 primeiros vai ser a vazão livre, porque não está afogada. As 2 últimas, a vazão que está no canal é a vazão afogada, tá bom? E aí você pode comparar o valor do computador com a vazão livre e do computador com a vazão afogada. E aí você vê se tem diferença ou não e tentar achar o erro, tá? Por que dá diferente a vazão do computador com essa vazão? A vazão livre ela pode estar relacionada com a régua, tá? Ela pode estar relacionada com a régua. Você coloca a régua, aumenta a água, né? Aumenta o volume. O princípio ali de... teve fugiu na memória quem fez isso, que ele colocou a joia na água para ver a densidade dela. Se você lembrar, coloca aqui nos comentários. E a vazão afogada, um erro muito grosseiro é esse ábaco. Entrar nele a gente não tem tanta precisão, tá bom? Espero que você tenha gostado. Faça no seu caderno, tá? Faça no seu caderno, porque eu vou... Aqui uma dica. Eu não vou dar uma prova de laboratório, mas eu posso dar um exercício valendo nota. Tá bom? Então, já deixa tudo pronto, que aí no dia do exercício você já vai estar tranquilão. Perfeito? Abração, deixa seu like e até a próxima.